HealerCast. Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, podcast que vai além das paredes dos hospitais. Então antes de começar o 26º episódio, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o canal, seguir a gente em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Envie esse episódio para as pessoas que você conhece, para seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares e ajude o HealerCast a chegar a mais pessoas. Então, o episódio de hoje é um episódio diferente. Estou gravando aqui sozinho, mas é um tema que é uma dúvida de muitas pessoas. Quais erros o médico cometeu ali em sua trajetória? Não só o médico, mas todos os profissionais, né? Então hoje nós resolvemos falar sobre a minha trajetória. Então eu separei aqui 5 erros que eu cometi na minha trajetória como médico. E aqui não é falar sobre erro médico, tá? Então são erros na minha formação como neurocirurgião até o momento que eu estou aqui hoje. Então o primeiro erro que eu cometi, eu acho que foi um erro que eu já até comentei aqui no canal, que foi me endividar durante a minha formação da residência. Por que eu acho isso foi um erro? Porque me obrigou a ficar trabalhando fora da residência, me obrigou a dar muitos plantões, me obrigou a focar em outras coisas que não era a minha formação como neurocirurgião. Em termos técnicos, eu não acho que eu saí prejudicado, né? Eu tive uma excelente formação de residência, mas eu deixei de aproveitar alguns momentos de descanso, por exemplo, momentos de lazer, que são importantes para focar em trabalhar. Então eu precisei dar muito plantão para pagar as dívidas, pagar as contas. Eu comprei apartamento, já comentei aqui também, e além disso foi um apartamento financiado. Eu não tinha o dinheiro completo para pagar o apartamento, né? Então o financiamento me obrigou a ficar pagando juros, e com isso dando os plantões durante a semana, né? Além dos plantões que eu dava da residência, que são obrigatórios, né? Eu tinha que fazer mais 2 plantões por semana no mínimo. Então são mais 24 horas de trabalho durante a semana. E isso é muito cansativo. Privação de sono, cansaço mental, cansaço físico, estresse, noites fora de casa, longe da minha família, longe da minha esposa. Deixei de aproveitar muitas festas de aniversário, muitos desencontros com amigos. Então eu acho que esse é o primeiro erro que não só eu cometi, mas como vários médicos cometem diariamente. Então eu gostaria de trazer esse primeiro item, vamos dizer assim. Bom, então antes de começar o segundo erro que eu cometi, eu gostaria de pedir novamente para vocês curtirem esse vídeo, divulgar, acompanhe a gente também no Instagram como @healer.cast. Eu tô lá como @dr.bernardoaramune. E meu companheiro, o Alan, está lá também, @dr.alanfrança. Então, o segundo erro que eu cometi, eu acho, foi entrar em locais que eu não havia uma perspectiva de crescimento profissional. Esse erro também é muito comum de acontecer. Eu acho que faz parte do crescimento médico ou do profissional de saúde, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, gera muita angústia, muita ansiedade. Será que a gente vai poder trabalhar como especialista? Será que vão me dar oportunidade para trabalhar como especialista? E o que te oferecem, você acaba indo, né? Você entra em trabalhos que não são tão vantajosos assim em termos financeiros, não são vantajosos em termos de cuidado à saúde, são locais com precariedade, locais em que você não consegue fazer a medicina que você sonhou. Isso é muito comum. E aqui eu não estou falando só de alta tecnologia, de instrumentos caros, não é isso, né? A medicina que eu sonhei, pelo menos, foi a medicina que eu conseguia ajudar, principalmente os pacientes, e também ser bem remunerado por isso, né? Aqui nós não somos hipócritas, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas às custas de ajudar o próximo. Então eu acho que esse erro, ele também é um erro que é comum na vida de muitos médicos. Por conta disso, a pessoa quer abraçar o mundo com medo de não ter onde trabalhar, então entra em hospitais que atrasam muito para pagar. E já teve locais que me atrasou mais de um ano, teve locais que eu tomei o famoso calote, né?
3 cirurgias que eu realizei e até hoje eu nunca vi a cor do dinheiro. Isso já tem quase 5 anos. Então acho que antes de entrar em locais de trabalho é pesquisar bem, né, qual é a perspectiva de crescimento desse local, crescimento profissional, o ambiente de trabalho, ele é agradável ou não, é um local que valoriza o profissional de saúde, a equipe valoriza o profissional de saúde, só te quer ali para fazer números para o hospital ou para a própria equipe mesmo. Então acho que esses fatores devem ser considerados antes de escolher o local de trabalho. E assim, só a remuneração também não é uma coisa a ser exclusivamente levada em consideração. Eu acho que o dinheiro ele conta, mas a perspectiva de crescimento profissional ela conta também. E o ambiente de trabalho, com quais insumos você tem para trabalhar, os seus colegas de trabalho, como é que eles são. Então eu saí de alguns locais exatamente por conta disso, eu era infeliz, né? Então a gente tem que buscar a nossa felicidade em todos os ambientes da nossa vida, não só os ambientes pessoais. Então o trabalho ele também é muito importante. A gente passa no trabalho, o profissional de saúde passa talvez 12 horas, 8 horas, 6 horas. Tem pessoas aí que passam um dia inteiro no ambiente de trabalho, então tem que ser prazeroso. É isso que eu estou buscando na minha vida atualmente, ambientes prazerosos. Bom, o terceiro item, né, o terceiro erro que eu cometi foi um erro que é talvez um erro crucial na vida de um profissional de saúde, principalmente o médico, que é não investir no consultório e ficar refém do hospital. Na minha jornada, eu acabei minha residência e comecei a fazer consultórios vinculados aos hospitais. Não é que seja ruim, é bom porque o hospital te traz um volume de paciente naquele momento que você não tem pacientes à sua procura. Então a gente acaba a residência, não somos conhecidos no mercado. Quem conhece a gente geralmente são alguns pacientes que a gente opera durante a residência, que a gente tem contato, colegas, amigos, e aí começa a nossa jornada como profissional especialista. E o hospital ele acaba te trazendo um volume que o paciente conhece o hospital. O hospital geralmente é mais famoso do que o médico, na maioria dos casos. E aí o paciente procura o médico porque quer um cardiologista, ele quer um endocrinologista. No meu caso, ele procurava o médico porque ele queria um neuro. Ele nem sabia se era um neurologista ou se era um neurocirurgião, mas ele queria um neuro. E a partir daí eu comecei minha jornada de atendimentos em consultório. Mas durante muito tempo eu fiquei atendendo só pelos hospitais, né? Eu comecei em vários hospitais e fui saindo gradualmente por conta do item número 2 que eu já falei, mas eu não tive a iniciativa de abrir o meu consultório, os pacientes me procurarem. Toda vez que o paciente pedia uma indicação, eu encaminhava o paciente ao hospital. Então o paciente ele ficava vinculado ao hospital e não a mim. E eu descobri isso de uma maneira mais dura, que foi quando eu saí do último hospital em que eu atendia consultório. Foi uma saída, infelizmente, não tão amigável, não teve briga, né, minha do hospital, mas foi uma saída de forma que eu considerei desonesta por parte de um dos gestores desse hospital. E eu achei que muitos pacientes iriam ir junto comigo, mas eu descobri que o paciente ele não era meu paciente, ele era paciente do hospital. E é aí que eu considero que foi um erro, né? Porque apesar de eu sempre ter tido boa relação com meus pacientes, meus pacientes têm meu número de telefone, a maioria deles. Sou disponível, respondo WhatsApp, nada absurdo. O que deve ser feito mesmo, atendo o telefone quando eu consigo atender, quando eu não estou em cirurgia, respondo dúvidas e tudo. Mas mesmo assim, isso não foi o bastante para esses pacientes específicos vincularem a mim. Eles eram vinculados ao hospital. Então eu acho que se eu pudesse voltar atrás nesse item, desde o meu dia número 1 de pós-residência, eu teria pelo menos um local em que eu chamasse de meu consultório, né? E a partir daí eu ir traçando meu caminho, que é o que eu estou fazendo agora. Eu abri um local para eu atender como meu consultório. Não precisa ser uma sala que você pagou ou alugou. Talvez um cowork, por exemplo, que sai inicialmente
mais vantajoso financeiramente, ele serve como seu consultório, porque ali o paciente vai te procurar. Ele vai procurar o Dr. Bernardo, ele vai procurar o Dr. Alain, ele vai procurar a doutora Eloá e assim por diante. E a partir daí a gente consegue fazer nossa trajetória, né? Criar o nosso banco de pacientes, os pacientes que são vinculados ao nosso tratamento, né? Que tem uma melhor relação conosco. É um local, um ambiente de trabalho que é mais agradável, você compõe esse ambiente do jeito que você quer e aí é mais saudável. O paciente está ali por sua causa. Ele não foi ali por um mero acaso, porque ele procurou o consultório e coincidentemente você era o especialista do dia, né? Não, ele procurou especificamente você, ele te achou no Google, ele te achou no Instagram, alguém indicou, ele descobriu através de cartaz, de panfleto, sei lá. Mas ele está vinculado a você. Se você tiver uma boa relação médico-paciente, acredito que assim ficará por muito tempo com esse paciente. Bom, o penúltimo item dos 5 erros que eu cometi, é claro que tiveram mais erros, né? Mas aqui eu separei 5, foi não valorizar como eu deveria o meu público privado e hipervalorizar o SUS. E aqui eu não quero causar nenhuma discórdia, não quero causar nenhum conflito. Eu sou muito a favor do SUS, até porque eu trabalho no SUS, tenho orgulho disso, mas eu acho que eu fiquei demais no SUS. Então eu me disponibilizei mais do que eu deveria, na minha opinião, durante muito tempo, ao Sistema Único de Saúde. Eu tenho prazer de trabalhar nos hospitais 100% SUS que eu trabalho, mas durante um certo momento, aproximadamente 90% ou mais da minha jornada, ela era destinada ao paciente do SUS. E esse item, ele é um erro pelo mesmo motivo do item número 3, que é o paciente, ele não vincula a mim, ele procura o hospital do SUS, até porque, infelizmente, os pacientes do SUS eles não têm nem esse direito de escolher o médico, né, que vai tratá-los pelo SUS. Então, a partir desse item que eu estou mencionando, o paciente ele não me procurava, ele procurava o hospital e, coincidentemente, eu era ali o instrumento para melhorar a vida dele, ou pelo menos fazer o que eu tinha de melhor ali naquele momento para tentar melhorar. E aí eu deixei muito de lado os meus pacientes mesmo, né? Eu não investi no consultório, consequentemente eu não investi o que eu deveria em um hospital privado e acabei deixando de ter muitos pacientes meus, do Dr. Bernardo. A parte boa de ter hipervalorizado o SUS foi que eu operei demais. Eu tive muitas cirurgias porque o SUS ele dá um volume muito grande, porque a maior parte da população brasileira ela acessa o Sistema Único de Saúde para o tratamento. Então eu fiz muitas cirurgias e muito comum é esses pacientes eles chegarem muito descompensados, com doenças muito graves ali, né, no Sistema Único de Saúde. Então o mesmo tipo de tumor que chega num paciente do privado, convênio ou particular, ele chega maior, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Um paciente com doença da coluna, ela chega mais descompensada, são doenças mais graves. Então, nesse ponto foi bom porque me deu muita destreza, vamos dizer assim. Eu considero que eu fiz muitas cirurgias complexas, difíceis de serem realizadas. Talvez mesmo os colegas ali da minha geração, talvez poucos tenham feito semelhante ao que eu fiz em algumas patologias. Isso por um lado foi bom, mas por outro eu deixei o meu privado de lado, né? Que é uma coisa que eu estou retomando também, porque o Sistema Único de Saúde ele flutua, varia os insumos, varia o material, varia o gestor. Um dia a gente tem tudo, no outro dia a gente tem quase nada, um dia a gente tem falta de muitas coisas.
E isso traz muita angústia. Você sabe que você consegue tratar de forma adequada um paciente com uma patologia X, mas você não consegue resolver porque o gestor não liberou a verba para você usar um certo insumo. Isso é muito triste, né? Então me trouxe muita ansiedade, me trouxe muito desconforto. Então acho que foi um erro que eu cometi. Então uma dica que eu dou é para quem gosta, trabalhe no SUS, porque é gratificante, mas seja parte da sua carga horária e não praticamente toda a carga horária destinada ao SUS. É minha opinião, não sou o detentor da razão, mas para mim eu tive alguns prejuízos que eu considero que foi isso, né? Assim, você fica refém de jornadas mais longas de trabalho porque a remuneração ela é mais baixa, né? São ambientes às vezes desfavoráveis, mais hostis, então são ambientes de maior pressão do familiar, pressão do paciente. O paciente já é sofrido, ele demora tanto tempo para chegar naquele hospital e quando ele chega já está nervoso, irritado, triste, chateado. E a comissão de frente somos nós ali, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc. E a gente que acaba segurando a barra, né? Então foi por isso que eu considero esse o quarto erro que eu cometi. Bom, então estamos chegando no último erro, o quinto erro que eu cometi. E antes de eu falar desse erro, gostaria de pedir novamente para você curtir esse episódio, divulgar para seu colega, seu amigo, seu familiar. Nos sigam em todas as plataformas de streaming de áudio. Se você escuta pelo Spotify, comece a seguir, ative a notificação, dê uma nota boa para o nosso canal, porque isso nos ajuda a crescer, ajuda a informação chegar para mais pessoas. Siga-nos no Instagram, no @healer.cast e também no YouTube como HealerCast. O quinto erro que eu cometi, eu também já comentei, o Alan também, foi o não me capacitar antes sobre gestão, sobre finanças, sobre como gerir a minha carreira como médico. Nós médicos somos empresas e, infelizmente, o curso de medicina, eu posso falar também outras áreas da saúde, acredito que também é assim, a gente não aprende nada sobre o mercado de trabalho, né? O que é muito triste, porque a gente está num mercado que cresce para muitas empresas, mas que para o profissional de saúde, como regra, não é assim. É lógico que existem vários médicos que estão crescendo com várias estratégias, a medicina ainda é uma excelente profissão, mas eu não me capacitei nessa parte e acho que isso me fez realizar outros erros. Dentre eles, o erro número 1, que foi me endividar, né? O erro número 3, que foi não abrir meu consultório e vários outros. Então eu acho que para quem está aí entrando na área da saúde, já vale a pena começar a aprender sobre marketing digital, sobre finanças, sobre gestão, gestão de pessoas, gestão financeira. A partir do momento que eu comecei a me interessar por isso e fiquei curioso, eu consegui quitar minhas dívidas. Eu posso dizer que eu quitei aí dívida milionária, literalmente, por erros bobos que a gente comete, né? Então sim, eu cometi esse erro, consegui quitar essa dívida desse valor que eu falei e estou me refazendo, né? Eu indico mesmo fazer cursos, existem vários cursos aí para aprender isso. A informação chega mais mastigada do que você ter que ler centenas e centenas de livros, fazer uma outra faculdade, né? O médico ele tem o tempo ali restrito. Quando eu falo médico aqui, eu estou falando também todos os profissionais de saúde, tá? Então a gente tem um tempo restrito, destinado muito ao trabalho, que a gente trabalha muito, e existem alguns cursos, eu já até comentei aqui, um curso que eu fiz, comentei no canal. Eu acho que vale a pena, porque a pessoa que está ali, ela já é uma pessoa mais capacitada que você aprende coisas ali ouvindo, e a partir daí você estuda, né? Indicações de livros, você vai lá, já é uma coisa mais direcionada.
E isso ajuda muito, ajuda o profissional de saúde a trabalhar menos, a trabalhar com mais qualidade, trabalhar de forma mais inteligente, sem fazer coisas erradas. Eu acho que essa capacitação deveria ser obrigatória, como o Alan falou uma vez, já nas escolas, né? Mas como ainda não é, pelo menos nas graduações, nas faculdades das áreas de saúde, é obrigatório, tinha que ter mais de uma matéria, acho que cada semestre tinha que ter alguma coisa voltada ao mercado, para que os profissionais de saúde ingressem ao mercado de trabalho com uma consciência melhor do que devem fazer, de onde devem trabalhar, como devem gastar seu dinheiro, como devem investir o seu dinheiro. Então, graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar quase todas as semanas, é só durante segunda a sábado de manhã. Antes eu trabalhava praticamente todo sábado à noite, vários domingos, várias noites durante a semana. Hoje eu não dou meu plantão noturno mais. Um final de semana por mês eu trabalho em uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte. Eu fico de sobreaviso, plantão de sobreaviso. Então ainda não é o que eu almejo, mas já melhorou muito para mim. Eu reduzi minha carga horária de trabalho aí mais de 30, 40, quase 40 horas, né, por conta disso. Então acho que é um erro que eu cometi, que muitos ainda cometem e vários ainda vão cometer, mas o intuito desse canal é trazer informações, gerar valor na vida das pessoas, e acho que esses 5 erros eles podem ajudar. Se ajudar pelo menos uma pessoa que assistiu esse episódio, eu já me dou por satisfeito, que eu acho que é uma pessoa que pode semear mudanças nos ambientes onde elas estão. Essas mudanças vieram para mim, não foi sozinho, eu já falei que eu sou grato a muitas pessoas que me ajudaram a buscar melhorias, né? Eu não vou conseguir citar todo mundo, porque são várias pessoas, mas eu já falei pessoalmente a essas pessoas, já agradeci, e acho que é uma coisa que a gente deve fazer também, né? Dar o mérito às pessoas que nos ajudam, que nos trazem benefício e saúde nessa vida. Saúde não só física, mas mental, financeira. Então eu acho que é isso. Esses foram 5 erros que eu cometi. Foi um episódio um pouco mais curto e eu quero novamente falar para vocês nos seguirem, curtir esse canal. Assistam também os outros episódios. Nós temos aí hoje completando 26 episódios. São temas variados, mas eu tenho certeza que os episódios passados foram muito engrandecedores. Ok? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima semana com o HealerCast.